Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Bom sábado para todos. Hoje tem Brasileirão de volta, né? Depois do meio de semana aí parado por causa da Libertadores. Então, esperamos aí que tenha uma ótima rodada, sem polêmica de arbitragem, que será muito difícil, já que, né, nas últimas, vamos botar aí, nas últimas 5 rodadas tem aí direto, pelo menos uma polêmica de arbitragem, mas esperamos que não tenha novamente, né? Mas enfim, vamos comentar um pouquinho desses 4 jogos que vai ter hoje, né? Jogos aí importantíssimos, vários confrontos diretos, então é muito importante aí essa rodada de Brasileiro. Vambora! Bom, meu rapaziada, antes de mais nada, não se esquece aí de deixar o like no vídeo se vocês gostarem, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber os próximos vídeos, né? E também de me seguir nas redes sociais, @canaldoph.oficial, @canaldoph.oficial no TikTok e no Instagram também. Valeu, rapaziada. Então, vamos embora começar. Hoje tem 4 jogos aí no Brasileirão, 2 às 4 horas, 1 às 6 e 1 às 9 horas lá no Maracanã, Flamengo e Sport. Vamos começar aí de trás para frente. O Flamengo enfrenta o Sport em um confronto de dois times aí nas duas pontas da tabela, né? O Flamengo brigando pela liderança, o Sport aí já praticamente rebaixado, né? Vem numa sequência aí são 29 jogos e apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, então é muito difícil do Sport já praticamente rebaixado, né? Mas isso não deixa, né, de o time ter que competir, né? O time precisa competir, então o Sport vai no Maracanã, um confronto dificílimo, né, para o Sport, né, que vem tentando se achar até hoje no campeonato, né, não conseguiu, mas tem aí um confronto dificílimo pela frente no Maracanã. Vamos começar falando pro lado do Sport, né? O Sport vem sem o seu, talvez, principal jogador de meio campo, que é o Mateuzinho, né? E por causa de uma expulsão contra o Mirassol na rodada passada, no final de semana passado, né? Com uma expulsão assim bem polêmica, digamos assim, né? Bem duvidosa, mas o Mateuzinho foi expulso e está fora desse jogo contra o Flamengo no Maracanã. E com isso, o time deve ter 2 mudanças importantes, né? A primeira delas é justamente o Mateuzinho, né? Deve sair para dar entrada no Christian Barleta, né? Que começou sendo titular no time, mas foi perdendo espaço com a vinda do Mateuzinho para o time. E a outra mudança também, que é muito importante para o time do Sport, é o Zé Lucas, né? O principal jogador aí, talvez, do time, né? Depois do Derek Lacerda, talvez que seja o grande nome desse time. Mas o Zé Lucas, né? O garoto da base aí do Sport, deve retornar para o time que estava na seleção sub-20, né? Na Copa do Mundo sub-20. E deve retornar aí, visto que a seleção, né, foi eliminada. E também já acabou, né? A Copa do Mundo sub-20. Então, deve retornar ao time já como titular, no lugar do Lucas Cal, né? Que jogou a partida contra o Mirassol, né? Então, deve ser essas mudanças aí no time do Sport. Agora falando do lado do Flamengo, né? O Flamengo tem algumas mudanças importantes também, principalmente por questão de um controle aí, de controle físico, né, do time. Então, o Felipe Luiz deve poupar aí 3 jogadores importantes, né? Que são eles, o Jorginho, o Léo Ortiz e o Alexandro, né? O Alexandro que foi poupado contra o Fortaleza para jogar contra o Racing e jogou contra o Racing, deve ser poupado novamente agora nesse final de semana contra o Sporting. E o Jorginho, ele sentiu aí uma lesão aí, né, entre a quarta de Libertadores e o dia de hoje no sábado, né? Então ele deve ser poupado também. E o Léo Ortiz também, que voltou de lesão e deve ser poupado para evitar um desgaste físico também. E no lugar deles devem entrar aí o Danilo, para jogar aí talvez no lugar do Léo Ortiz, o Ayrton Lucas na lateral e também o Saul, né, que deve jogar. Além deles, né, a mudança aí para o jogo do Fortaleza, o Plata deve começar jogando, né, no lugar do Bruno Henrique, né, o Bruno Henrique deve começar na reserva e o time deve jogar com um ataque com o Samuel Lino, né, na esquerda, o Plata, né, centralizado, e na direita deve jogar aí o Everton Araújo. O Everton Araújo não, desculpa, o Luiz Araújo. Então, são essas as principais mudanças do time do Flamengo. Bom, é um jogo aí mais de cumprir tabela, né, para o Sport. E para o Flamengo é um jogo importante, né, que se ganhar o jogo, assume a liderança momentânea, visto que o Palmeiras joga amanhã contra o Juventude. Né, também é outro confronto aí de 2 times que estão nas pontas da tabela, né? Mas o Flamengo precisa muito dessa vitória, então deve ir para cima, deve jogar
com um futebol mais ofensivo para cima do Sport, precisando do resultado, né, precisando assumir a liderança aí, momentânea, né, e torcer amanhã para o Palmeiras perder. Bom, falando do próximo jogo aí, seguindo a ordem de trás para frente, o próximo jogo seria o Mirassol e o Botafogo, né, vão se enfrentar lá no Maião, né, na casa do Mirassol. O Mirassol vem aí num momento espetacular, né, são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e ocupa aí a 4ª colocação, né, 6 pontos, se não me engano, na frente do 6º colocado, que é o Bahia, né, com 49 pontos. E o Mirassol tem um desfalque assim, importantíssimo para a partida de hoje, que é o Reinaldo, né? Reinaldo que tomou um cartão amarelo e está suspenso para a partida de hoje contra o Botafogo. E então deve jogar aí o Felipe Jonathan no lugar dele. Além dessa mudança, né, o time tem um retorno aí importante do Iago Felipe, né, que estava suspenso na partida contra o Sport. O Iago Felipe deve retornar ao time, talvez não como titular, mas vai retornar aí para o time para compor o elenco do Mirassol, né? O Mirassol que busca permanecer no G4 da tabela, né? Tem aí uma gordurinha, né, para cima do Bahia, que é o 6º colocado, o 5º colocado, desculpa. E então deve né, jogar aí pensando na permanência, né, nessa 4ª colocação no G4 do Brasileirão, pensando em Libertadores, né? O Mirassol aí que surpreendendo, né? O time do Rafael Guanais deve jogar numa equipe diferente da equipe de contra o Sport, né? A única diferença é essa do Reinaldo, então deve mudar ali na lateral esquerda e também no meio-campo deve permanecer aí com o Guilherme e com o Danielzinho. A única dúvida ali é se joga o Iago Felipe ou se joga o Moura Neto no meio-campo, né? Deve ser a única dúvida aí do time do Mirassol. Mas a princípio joga o Moura Neto no meio-campo no lugar do Iago Felipe, né? Que vai retornar talvez no banco, né? E agora falando do Botafogo, né? O Botafogo que vive um momento de muita instabilidade, né? No comando do David Ancelotti. Empatou o último jogo ali, um empate assim bem sofrido, né, para o Botafogo, que estava ganhando o jogo praticamente inteiro e sofre o empate ali com um pênalti sofrido pelo Barreal, né, no Santos. E o time do Ancelotti deve ter algumas mudanças importantes, né, mas falando do retrospecto, né, o Botafogo vem num momento de muitas oscilações, né, empatou o último jogo contra o Santos, depois antes tinha vencido o jogo contra o Ceará e perdeu contra o Flamengo, perdeu contra o Internacional e ganhou do Bahia, enfim. São muitas oscilações nesse time do Botafogo, não consegue encontrar um time ideal, nenhuma identidade de jogo, e a torcida fica muito impaciente, né, com esse momento, muito por causa do planejamento, né, do mau planejamento do Botafogo durante o ano de 2025. Então vem colhendo os frutos desse planejamento ruim, né? E, enfim, falando um pouquinho da escalação, o Botafogo deve ter o retorno aí muito importante do Arthur Cabral, né, e do Arthur também e do Alex Telles no time titular, né? O Arthur Ponta, né, ele estava na reserva no jogo de semana passada, assim como o Arthur Cabral e o Alex Telles, mas o Arthur deve retornar ao time titular, né, porque o Botafogo tem um desfalque muito importante, que é o Joaquim Correia, né? O Joaquim Correia que jogou muito bem contra o Santos na última rodada e deve ser poupado, né, visto que ele sentiu um desconforto aí muscular durante a semana. E ele foi relacionado para o jogo, né, mas é dúvida, provavelmente não deve começar jogando. Quem deve começar jogando realmente é o Arthur. Então, essa é a única diferença, né, dúvida para o jogo. Então, e o outro desfalque do Botafogo também é o Savarino, foi divulgado, né, na sexta, se não me engano, ontem ou quinta. Enfim, quinta ou sexta foi divulgado que o Botafogo tem 3 lesões importantes para esse jogo, né, o Savarino, o Marçal e o Nathan Fernandes se lesionou, né? O Savarino já tinha tido uma lesão e lesionou novamente, assim como o Nathan Fernandes também, só deve retornar na temporada de 2026. O Savarino está fora desse jogo contra o Mirassol, né, lá no Maião, então não vai jogar, ele nem relacionado foi. O Correia é dúvida, né, ele sentiu um desconforto, e o Marçal também está lesionado, uma lesão na panturrilha, né, e não vai jogar, não foi nem relacionado para essa partida contra o Mirassol. Já o Joaquim Correia, né, como eu falei, é dúvida, ele que jogou muito bem contra o Santos, não deve jogar essa partida, não deve começar, né, pelo menos jogando, né, quem deve jogar no lugar dele é o Arthur. E no ataque também tem algumas mudanças, né, alguma mudança, né, que é o Arthur Cabral.
O Arthur Cabral deve começar jogando no lugar do Cris Ramos, né, que começou o jogo contra o Santos, e deve ser poupado, aí deve ter uma mudança ali no ataque, né, para entrar o Arthur Cabral na equipe do Botafogo. Além dele, deve jogar também o Alex Telles, né, que estava voltando de lesão, voltou contra o Santos, e deve retornar novamente também contra o Mirassol, jogando de titular. Essas são as mudanças da equipe do Botafogo, que busca aí se reencontrar no campeonato, né, busca uma estabilidade, né, na equipe do Ancelotti, né, no comando técnico do Ancelotti também, que está tentando aí encontrar um time ideal, né, para o Botafogo. Bom, a próxima partida aí é o Santos e Fortaleza, né, um confronto aí na luta contra o rebaixamento, um confronto importantíssimo, né, um confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. O Santos, que tem um desfalque importantíssimo, né, do Souza, que é o grande nome desse time nos últimos jogos. O Souza que é da base do Santos, né? O Souza jogou muito bem contra o Botafogo, né, no final de semana, que praticamente foi o melhor da partida, se não me engano. Não sei se foi eleito o melhor da partida, mas para mim foi o melhor da partida. Mas ele jogou muito bem contra o Botafogo e tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar essa partida contra o Fortaleza. Mas o Santos tem aí uma dúvida, né, para a partida. O Barreal não sabe ainda se vai jogar, ele sentiu um desconforto durante a semana e deve começar a partida no banco, dando lugar para o Guilherme, né? O Guilherme que entrou bem até no jogo contra o Botafogo e deve, né, começar a partida como titular. Já o Neymar, né, deve retornar, ele pediu para ser relacionado, né, e deve ali ter uns minutinhos na partida. Neymar que está voltando aí para o time do Santos, né, depois de uma lesão grande, né, várias lesões, né, e nessa última lesão talvez a maior do ano, e deve retornar aí. Ele pediu para ser relacionado e o Vojvoda deve colocar ele ali pelo menos uns 15 minutinhos, né, para jogar. Algumas mudanças, né, na equipe do Vojvoda. O Vojvoda deve entrar, como eu já falei, né, com o Guilherme no ataque, já que o Barreal é dúvida para o jogo de hoje. A outra mudança também é o Arão, né, o Willian Arão, que entrou no jogo contra o Botafogo, deve começar como titular nessa partida. E também o Escobar, né, vai entrar ali no lugar do Souza, né, na lateral, já que o Souza está suspenso para a partida de hoje. Né, o Santos que vive num momento difícil, né, no Brasileirão, muita oscilação também, né, e busca ali sair dessa luta, né, sair perto da zona do rebaixamento, né. O Santos ocupa a 16ª colocação, tem 32 pontos, um a mais que o Vitória, que é o primeiro da zona, né, e busca ali sair, né, ter um alívio, né, o Santos da zona de rebaixamento. Já a situação do Fortaleza é um pouco mais complicada. O Fortaleza tem 27 pontos, está ocupando a 18ª colocação, também está lutando contra o rebaixamento, né, um pouco mais difícil do que o Santos, mas ainda assim é possível, né, a saída do Fortaleza da zona. Não nessa rodada, mas o Fortaleza pode chegar a um ponto de sair da zona de rebaixamento. Né, o Fortaleza tem 27 pontos e o Santos tem, né, 32 pontos, então é um confronto assim direto, né, para sair da zona de rebaixamento. Então o Fortaleza tem aí um confronto muito difícil pela frente, mas importantíssimo, né? O Fortaleza que vai reencontrar, né, o Vojvoda, né, agora no time do Santos, e o técnico Martim Palermo ele deve fazer apenas uma mudança na equipe, né? Não tem muita diferença da equipe que jogou contra o Flamengo, que ganhou no final de semana contra o Flamengo, né, lá no Castelão. Deve jogar com o Lucero no ataque, né? O Lucero que não jogou a última partida, que ele estava suspenso, né? E deve retornar à equipe titular, né? A única mudança é da equipe do Fortaleza, que também tenta se encontrar no campeonato. A equipe do Palermo ainda não tem uma cara, né? Não tem uma identidade, mas fez uma ótima partida contra o Flamengo, né? Conseguiu segurar muito bem defensivamente e também ofensivamente foi muito efetivo, né? Então tá aí tentando se encontrar no campeonato. Então, uma ótima partida aí para os dois times conseguirem um alívio, né, no campeonato. Por último, mas não menos importante, Cruzeiro e Vitória, né, outro confronto aí de extremos no campeonato, né, o Cruzeiro buscando aí a liderança do campeonato, né, na busca pelo título do Brasileirão, e o Vitória na luta também contra o rebaixamento. Então são dois extremos, né, o Cruzeiro lutando para ser campeão e o Vitória lutando para não ser rebaixado.
O Cruzeiro, que tem 57 pontos, se vencer, encosta no Flamengo e no Palmeiras. Tudo bem que o Flamengo e o Palmeiras ainda jogam, mas encosta ali com 60 pontos. Se ganhar, né, fica a 1 ponto do Flamengo e 2 do Palmeiras. Para essa partida de hoje, o técnico Léo Jardim tem algumas mudanças aí na equipe, né, mudanças importantíssimas, principalmente na zaga. Né, o técnico tem 2 desfalques importantíssimos, né, os 2 zagueiros titulares, né, o Djalma e o Fabrício Bruno, os 2 suspensos. O Fabrício Bruno foi expulso na partida passada contra o Palmeiras, né, aquela expulsão para cima do Alan, né, se eu não me engano. E o Djalma também está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo e deve dar lugar aí para o Jonathan Jesus, né? O técnico Léo Jardim deve ir com os dois, né, zagueiros reservas, né? O João Marcelo e o Jonathan Jesus na zaga. Além da mudança importante também no ataque, né? O Wanderson se machucou naquela jogada polêmica, né, do Gustavo Gomes, né, em cima do Wanderson, e o Wanderson sentiu a coxa e deve ficar fora aí por algumas semanas, né? Então, quem deve ocupar a vaga dele durante esse tempo é o Arroio, né? Ele que entrou na partida contra o Palmeiras no lugar do Wanderson e deve ocupar essa vaga aí de titular na equipe do Cruzeiro. Já o Vitória também tem alguns desfalques importantíssimos, né? O Vitória tem 2 jogadores aí suspensos por cartão amarelo, né? O primeiro é o Lucas Alter, que deve dar lugar aí para o Neres, né, jogar na zaga. O Lucas Alter, que vem sendo titular nos últimos jogos, é o capitão desse time, né, e não vai jogar essa partida contra o Cruzeiro, né, tá suspenso, né, tomou o 3º cartão amarelo, então tá fora, assim como o Lucas Arcanjo, né, o goleirão aí do Vitória, o goleiro que é muito bom, esse goleiro do Vitória, tá fora, né, vai dar lugar, né, ele que saiu na partida passada contra o Corinthians, né, mas tomou amarelo antes de sair, né, ele deu lugar aí pro Thiago Couto, né, que fez a sua estreia contra o próprio Corinthians. O Thiago Couto, que veio para o Vitória aí para ser o goleiro reserva do Lucas Arcanjo, né, e estreou contra o Corinthians e deve ser já titular contra o Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro. Outra mudança também no time do Vitória é o Ronald que não vai jogar essa partida e vai dar lugar provavelmente ao Mateuzinho, né, Mateuzinho voltando aí ao time titular do Vitória e deve começar jogando já de volta ao time titular. Ele que não foi titular na última partida, né, mas é o grande nome desse time do Vitória, né, o grande craque desse time, e deve começar como titular nessa partida. Né. Os 2 times aí com 2 situações muito diferentes, né, o Cruzeiro lutando para o título do Brasileiro e se garantir também na Libertadores de 2026, e o Vitória lutando contra o rebaixamento. Então é um confronto aí muito importante para os 2 times, né. O Cruzeiro jogando em casa no Mineirão, né, e deve ter o apoio da sua torcida, né, expectativa aí de bom público, né, no Mineirão, e a torcida vai apoiar, e o Léo Jardim tem uma missão muito difícil, visto que está sem seus 2 zagueiros titulares, então é um confronto assim importantíssimo. Bom, rapaziada, então é isso, vamos aí para mais uma rodada do Brasileirão, rodada 31, sabadão, com 4 jogos aí importantíssimos, 4 rodadas, 4 jogos muito equilibrados, né, que vão ser muito importantes aí para a sequência do campeonato. Valeu, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, mais tarde tem pós-jogo, né, pós-rodada aí de sábado, então não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, de curtir também o vídeo se você gostar, e de me seguir nas redes sociais, @canaldoph.oficial, no TikTok e no Instagram também. Valeu, rapaziada, tamo junto.